Olá, felicitações a você! Eu sou o professor José Carlos e você está no canal O Professor. Desde já, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de fazer seus comentários. Ao se inscrever no canal, aperte o sininho das notificações para que o YouTube possa então te enviar todas as atualizações e novos vídeos feitos neste canal. O tema de hoje será a universidade e a sua formação para o desemprego. Vamos ao conteúdo? Bom, esse tema ele se destina não apenas a alunos e professores do nível superior, mas ele se destina também a empresários, donos de universidades, donos de escolas, professores de nível básico, de nível médio, enfim. Se destina a todos aqueles que trabalham com o ensino, tá bem? Então, vamos começar fazendo aqui uma análise. Por que as pessoas buscam, então, o aprendizado, buscam a educação? As pessoas querem estudar porque elas pretendem resultados na vida. Elas pretendem uma melhoria de vida. Esse ainda é o sentido do estudo da educação. Dificilmente as pessoas buscam percepção da paideia, da formação do homem, da formação como indivíduo, da liberdade do homem. Então aquela ideia que ficou lá na Grécia Antiga, que era da formação para o homem livre, hoje não se apresenta mais no imaginário das pessoas. As pessoas estudam para que possam então conseguir um espaço melhor, uma condição de vida melhor e viver em sociedade com mais tranquilidade, com mais conforto. Portanto, o que se busca com o estudo são os resultados. Por outro lado, as empresas também buscam um resultado. Quando contrata uma pessoa, quando contrata um funcionário, o que aquela empresa espera é obter resultados concretos, porque todos nós esperamos resultados concretos. Quando alguém compra um curso, quando alguém faz uma pós-graduação, ela não está comprando o curso em si porque acha bonitinho ou por qualquer outro motivo. Ela está comprando aquele curso por um motivo muito simples. Ela espera os resultados daquele curso. Então, dito isso, é necessário que a gente faça uma análise do que vem sendo a universidade hoje, não apenas a pública, como a privada também. Veja, se você é aluno de graduação, se você é professor de graduação, perceba um detalhe. Este vídeo está completamente voltado para as licenciaturas, tá? Então, a discussão aqui é sobre licenciatura, não sobre outras áreas da educação, exclusivamente sobre as licenciaturas. É preciso que isso fique claro. Então, veja, quando você está estudando, você está no decorrer do seu curso, se você fizer uma análise, você vai perceber que mesmo a universidade privada, ela prepara o seu aluno para atuar no ensino público. Os autores tratam apenas do ensino público, os professores vão fazer questionamentos no ensino público, os estágios geralmente são no ensino público. Por que será? É preciso que a gente faça uma análise disso. O ensino público irá absorver então todos os professores? Irá absorver então todos aqueles formados nas suas áreas de licenciaturas apenas no ensino público? E como fica nesse caso a demanda pelo ensino privado, uma vez que essa é a maior fatia de mercado? Então é preciso uma análise concreta sobre isso. Perceba que a estrutura das universidades, elas estão preparando as pessoas para serem funcionários públicos. Isso tem por trás um propósito ideológico, que é muito perigoso, inclusive, para a iniciativa privada, para o dono de escola,
para o dono de universidade. Talvez esses empresários não estejam percebendo essa questão, mas que a tendência é, se no futuro a gente tem apenas o ensino público, e é para isso que essas pessoas estão sendo preparadas, será para isso? Então, o que é que se espera com essas ações? Por que é que a universidade privada, por exemplo, e a escola privada, por exemplo, não se apercebe desse caminho, dessa jogada que tem sido feita buscando preparar as pessoas apenas para o ensino público? Vou te dizer, na esperança de que um dia apenas o Estado seja detentor de todas as coisas, que tudo seja do Estado, nada seja das pessoas. Aí vocês precisam ampliar um pouco suas leituras para entender que tipo de sociedade é esta. Acho que está claro para todo mundo. E você que é empresário, você que tem uma escola privada, você que tem uma universidade privada, acaba ficando em risco, porque o seu patrimônio entra em risco. Se é assim, por que é então que as pessoas, os proprietários, não se apercebem desse problema? É preciso fazer uma verificação sobre isso. Pois bem, se isso não acontece, se isso não vem acontecendo, como fica aquelas pessoas que estudaram, que concluíram então sua graduação, sua licenciatura e que a partir disso não terá então uma facilidade de atuação no ensino privado, porque nós sabemos que o ensino privado é diferente do ensino público. Se as pessoas são preparadas apenas para o ensino público, como elas atuarão no seu campo de trabalho? Estarão elas preparadas? Terão então este resultado que ela busca? Estará pronta para atuar no ensino privado? E como ficam então os proprietários desses estabelecimentos, dessas escolas ou dessas universidades, quando o professor chega para eles sem preparação nenhuma? Veja, outro dia participava eu de uma palestra, e havia outras 2 pessoas palestrando também. A palestra eram 3 pessoas, não as conheci naquele momento. Uma delas, apenas para exemplificar, falava sobre inclusão. Durante a sua fala, a fala foi longa, cheia de adjetivações, mas em nenhum momento ela apresentou nada de concreto sobre o tema. Era em uma faculdade, então aqueles alunos ficaram cheios de perguntas, que afinal de contas, o tema inclusão é um tema que necessita de muito cuidado e que ele é recorrente, todos querem saber como agir, como fazer. Disso não temos dúvida. Mas então esta pessoa, ao começar a responder as perguntas, e aí os alunos faziam as perguntas buscando resultados, ou seja, orientação de como elas poderiam agir em determinadas situações, e as situações eram bem diversas. No que a minha colega respondia com respostas vagas, vazias, apenas dizia que era difícil, que era muito difícil, que ela mesmo tinha um filho com deficiência e que para ela foi muito difícil. Enfim, o que ela fazia era apenas lamentações e não apresentava nada de concreto, obviamente, porque não estava preparada para isso. Então, vale salientar que nessa palestra só haviam doutores, pessoas que já deviam estar em um nível de informação, não que se saiba de tudo, mas o que você se propõe a falar, você deve dar conta daquilo que se propõe a falar. Então, deveria estar num nível de informação capaz de oferecer possibilidades de resultados na sua palestra, na sua fala. Então veja, o compromisso com o resultado nas universidades, ele não está existindo. O compromisso é outro, é a formação de pessoas. Eles dizem que é o pensamento crítico, mas na verdade o pensamento é censurado. Então a formação dessas pessoas é para uma militância para determinado lado A ou lado B, ou lado C, bom, enfim. Mas formar para a militância não é formar para resultados, não é formar para que a pessoa possa ter êxito profissional. Ao contrário, formar pessoas que não terão a capacidade de exercer a sua função. E isso, a cada dia, irá piorar os resultados do ensino público. Sabemos que o ensino público tem uma situação precária, para dizer o mínimo. E
cada vez mais essas pessoas saem então desse processo sem preparação. Então é preciso que você pense a respeito. Você não pode pensar, você não pode discordar, existe uma linha que você precisa seguir, né? Alguns chamam de politicamente correto, mas é uma linha exclusiva de um pensamento único e isso não produz qualidade, isso não produz resultados. Um exemplo que podemos pensar é o quanto tempo faz que nós, brasileiros, produzimos algo impactante na história, que mude a sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nunca mais tivemos um Santos Dumont, o cara que inventou o avião, embora haja aí uma disputa com os irmãos Wright, mas todos nós sabemos que o avião é uma invenção do Santos Dumont. Então veja, há quanto tempo não sai algo interessante? O mundo está num processo de emburrecimento incrível. Não quero dizer com isso que as pessoas tenham resultados e soluções para tudo, mas as pessoas devem ter resultados e soluções para aquelas áreas que elas se propõem a estudar, a trabalhar, a pesquisar. Tá? Então, a quem interessa isso, né? Preciso que a gente pense a respeito. Eu vou deixar a dúvida aqui para vocês pensarem também, porque não quero fazer um vídeo que vai conduzir seu pensamento. Eu quero fazer um vídeo com indagações mesmo e quero que você pense a respeito. Pense a respeito. Outra questão que é importante que a gente analise é o quanto o ensino ele é uma instituição privativa do Estado. O Estado é quem detém a fórmula do ensino. É ela quem diz como o ensino deve ser. Veja, um pai ou uma mãe que quiser educar um filho fora da escola, ele não poderá, ele incorrerá em crime. Tá? Então veja, o propósito não é que seja educado, mas o propósito é que seja educado pelo Estado. E isso acontece há muito tempo. A gente tinha aí na década de 50, metade da população analfabeta. E o Estado tomou suas precauções, o MEC já existia, né? O MEC é da década de 30, e hoje é o MEC que define exatamente tudo o que deve ser empregado no ensino e distanciou-se, obviamente, da qualidade do ensino. Ficou apenas naquele modelo freiriano, onde a preparação do cidadão é para a militância, mas ele não aprende o que deveria aprender dentro do parâmetro dos resultados. Isso nós sabemos, não é novidade para ninguém. O PISA sempre dá aí os resultados onde o Brasil tem ficado nas suas avaliações básicas, avaliações leves. Então, sendo o Estado único detentor da estrutura de como as pessoas devem ser educadas e conduzindo desta forma, a gente tem produzido pessoas que realmente não têm a condição de produção de resultados eficientes para a melhoria da sua própria vida. Quais serão os resultados que nós esperamos do ensino? Para que é que a gente vai à escola? Por que é que a gente quer aprender? Por que é que a gente quer melhorar a vida? E ficando nesse ciclo de insucesso, hoje a gente tem pessoas com formação extrema, pessoas boas, né, e pessoas medíocres também, mas que não conseguem sequer manter uma vida de dignidade, porque o que ela recebe de proventos é insuficiente para uma vida digna. Então ela precisa trabalhar demais, comprometendo, depois da sua formação, comprometendo inclusive a formação continuada. Ela fica impedida de avançar nos seus estudos, de avançar nas suas pesquisas, porque ela precisa sim comer, vestir, algum lazer, isso é importante, e ela tem que dar então 60 horas por semana, às vezes mais. Isso tem sido um fator que interfere bastante no processo. Eu gostaria que vocês pensassem em um ponto importante que está em alta, está na moda, de se falar sobre aquele aluno que é analfabeto funcional. Essa é a desculpa da educação, do processo. Sempre tem uma desculpa, uma justificativa esdrúxula, mas essa é uma das mais recentes, onde se fala do analfabeto funcional. Ou seja, aquele aluno que ao ler um texto
não consegue compreender o que existe naquele texto, o que tem naquele texto. Pois bem, que as pessoas não estão falando, né, esses defensores da educação progressista não estão falando, é exatamente do professor, que é analfabeto funcional, e isso é muito simples. Se ele vem desse processo, o resultado que se tem é alguém com a mesma deficiência. Não se fala também dos autores dos livros, que são também analfabetos funcionais. Na verdade, os textos ficam dando voltas, apresentando nada. Você, às vezes, lê um texto inteiro e, quando termina o texto, o que é que o autor disse? Absolutamente nada. É natural que, ao terminar o texto, os alunos estejam confusos, pois tem autores que precisam dizer 2 palavras e colocam ali 10 palavras totalmente sem sentido, desencontradas. No final, não disse coisa nenhuma, apenas apresentou palavras soltas no seu texto. Veja, o arcabouço, o cabedal textual que é utilizado nas universidades está recheado desse tipo de texto. Então, o resultado é que tenhamos alunos que sejam realmente analfabetos funcionais, porque muda-se o sentido da palavra quando não se pode mudar. E outro dia até fiz uma live sobre isso, sobre essa questão da comunicação nesses tempos, né, entre professor e aluno, entre emissor e receptor. E uma participante me dizia: olha, mas as palavras estão mudando de sentido o tempo inteiro, nós temos que estar atentos. Isso não existe, as palavras não podem mudar de sentido. O que elas mudam é a sua forma gráfica, ou seja, a sua grafia, é a sua forma de escrita. Isso evolui, evidentemente, isso modifica. Mas se uma palavra muda então o seu sentido original, se ela muda então a sua etimologia e passa a ser outra coisa, isso nada mais é do que desinformação. Ora, uma palavra que signifique uma coisa não pode depois significar outra, porque aí não haverá entendimento entre as pessoas que decodificaram aquele signo como um significado e outra pessoa que passou a decodificar aquele signo com outro significado. Ora, azul não pode ser azul e vermelho ao mesmo tempo. Azul é azul, vermelho é vermelho. Então as palavras não podem mudar o seu sentido, e isso tem acontecido com frequência na nossa sociedade. Muito bem, esse vídeo já está ficando longo. É um vídeo, né, como eu disse sempre, uma vez por mês a gente tem um vídeo voltado para a política educacional. A minha intenção com esse vídeo é que você pense a respeito, tá? Não quero fazer aqui alusão à ideologia A ou à ideologia B, mas quero que você pense a respeito desse assunto, porque os resultados eles vêm, não tem como. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, é resultado das nossas ações. Se nós primamos pela ignorância, teremos então uma sociedade ignorante. E não sinta nesta minha fala nenhuma arrogância, nenhuma pedância, porque não sei de tudo e ninguém sabe de tudo. Todos nós somos sujeitos a aprender e aprendemos todos os dias. Portanto, você já coloca aí nos comentários o que você acha, o que você percebeu, sempre primando pelo respeito, porque assim todos nós andaremos bem e conseguiremos melhorar, tá? Não quero aqui fazer disputa, não há aqui um princípio de embate, jamais, nunca, né? O que eu quero é que a gente possa pensar a respeito, porque é a nossa vida que está em jogo, a vida de todos nós. Seja de qual ideologia for, é sempre a vida de todos nós, né? Veja, quando algo acontece, não seleciona um ou outro. Exemplo desta pandemia, que não selecionou quem pensa A ou quem pensa B, todos são afetados por ela, e então é importante que nós tenhamos, acima de tudo, respeito pelo próximo, e vivemos no mesmo planeta, portanto, precisamos nos entender da melhor forma possível. Mas precisamos sim falar sobre os nossos problemas. As universidades hoje estão tomando um caminho ideológico que, a meu ver, e é por isso que estou fazendo o vídeo, não nos ajudará em nada. Ok? Muito bem. Não esquece então aí de já dar o seu like, de se inscrever no canal. Vai lá no sininho e aperta como todos para que você sempre possa receber as notificações. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo
Compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos, para que esse canal possa crescer e que as pessoas possam ter acesso a conteúdos desse tipo e do tipo padrão do canal, que é sempre ajudar alunos e professores do ensino superior com dicas simples, mas que são muito importantes na formação de todos nós. Todas as segundas-feiras nós temos aqui um vídeo com dicas, ajudando então os nossos alunos e professores a melhorarem a sua condição de trabalho. Uma vez por mês, um vídeo mais longo como esse. Então, desde já, se inscreve, dá seu like, compartilha e comenta. Um grande abraço a todos vocês.